As pessoas que estão perdidas estão sendo cercadas pelo Senhor, que quer incutir nelas o seu Espírito Santo. Quanto mais ela se perguntava do porquê da tragédia, menos possibilidades ela tinha de continuar a vida. Vou persistir, vou perseguir tudo aquilo que Deus já sonhou para mim. E mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar. Ela não quis isso. Ela não quis perseguir. Ela quis estender o velório da filha por um bom tempo. E no momento em que ela só tinha tempo para perguntar por quê, por quê, por quê, o pior de tudo aconteceu, minha gente. Ela esqueceu que ela tinha outros filhos para criar. Ela esqueceu que ela tinha um marido para ser esposa. Ela esqueceu que ela tinha família. E ela quis egoisticamente se fechar nas causas do seu sofrimento. Ela quis egoisticamente ficar nutrindo a pergunta: por quê, por quê, por quê, por quê? E fazendo a pergunta infértil, ela jamais pôde resolver dentro do coração dela o conflito de ter perdido uma filha de maneira tão trágica. O mais honesto é sofrer o que tem que sofrer, mas permitir que a vida continue. A causa de muito sofrimento está em justamente a gente não permitir que a vida prossiga. Nós estacionamos o nosso bonde naquela estação triste e a gente não vai embora. O bonde não parte. E as pessoas que estão dentro do mesmo vagão que nós estão precisando viver, e a gente não deixa o bonde persistir, continuar. Nós acorrentamos a pessoa no nosso sofrimento, porque a partir do momento em que eu me recuso a superar o sofrimento que me envolve, eu faço sofrer todos os que estão ao meu redor. Porque aqueles que me amam sofrem porque eu estou sofrendo. É por isso que a reação mais justa, mais honesta diante do sofrimento é superação sempre. Vamos organizar o nosso luto, vamos chorar a nossa dor de perder Laura, vamos organizar a nossa tragédia, mas vamos continuar vivendo. Vamos olhar nos olhos de quem ficou, de quem sobrou. Vamos olhar ao nosso redor e descobrir os motivos pelos quais ainda a gente pode continuar a vida. O sofrimento que visita o nosso coração não pode ser causa de ruína para nós, ele tem que ser causa de ensinamento. Gente, há uma estatística tristíssima que mostra que casais, quando perdem os filhos, algum tempo depois se separam. Alguns meses depois, boa parte dos casais que perdem filhos se separam. Qual é a causa dessa separação? Muitas vezes a incapacidade de administrar o luto. Desarruma tanto a nossa casa que a gente não sabe mais o que fazer com ela agora. Minha gente, e o que me assusta, sabe o que é? É que desde quando nós nascemos, ninguém prometeu que a nossa vida seria fácil. Ninguém nos iludiu dizendo que a vida seria simples. Mas o que acontece com a gente, que parece que a gente nunca está pronto para sofrer, que nós nunca estamos prontos para dar a volta por cima, porque a gente está cada vez mais imaturo. A imaturidade está prevalecendo tanto, nós estamos nós somos anões muitas vezes, afetivamente, psíquica. Nós crescemos no tamanho, mas a gente não cresce na capacidade de estabelecer o pacto com a vida. Aconteça o que acontecer. E nisso está aquilo que eu dizia na primeira pregação de hoje. A gente identifica as pessoas interessantes no mundo à medida em que a gente descobre gente que foi capaz de superar essas coisas todas e permaneceu de pé.
Maria só é grande porque ficou de pé. Em nenhum momento ela se curvou, em nenhum momento ela permitiu que a vida a sepultasse antes da hora. Estava de pé. Aquela troca de olhares no momento da subida do Calvário, uma das cenas mais lindas, é o encontro de Jesus com sua mãe. Ele não nasceu de qualquer mulher, não. Uma mulher preparada, uma mulher que soube perder, uma mulher que soube encarar o sofrimento, uma mulher que soube subir o Calvário, porque o Calvário é o lugar justamente de purgar tudo que é excessivo em nós. Mas naquele momento, aquela mulher não soube. A Laura morreu e ela quis morrer junto também. E o pior, ao não esforçar-se para fazer a superação daquela dor, ela aprisionou no mesmo vagão do sofrimento os filhos e o marido. Os filhos e o marido ficaram aprisionados ali dentro. Quantas vezes a gente faz isso também? O sofrimento pode despertar o que a gente tem de mais egoísta. Quando a gente só olha para aquilo que a gente está passando. Mesmo porque, gente, uma bonita forma que nós temos de superar a tragédia das nossas vidas é a gente olhar para as pessoas que estão do lado e procurar ajudá-las. É quando a gente faz da nossa tragédia um ponto de partida e não um ponto de chegada. A minha tragédia, a sua tragédia, a minha dor, a sua dor não pode ser o nosso ponto de chegada. É o nosso ponto de partida. Quantas pessoas ficam interessantes depois que tomam essa iniciativa? Eu não vou permitir que a vida me sepulte mais do que a própria morte. O escritor moçambicano Mia Couto dizia de maneira bonita: às vezes a vida sepulta mais do que a própria morte. Quando nós não damos conta da vida, quando nós não damos conta de olhar para as dificuldades que nós temos, quando nós não encaramos os nossos limites de maneira positiva, quando nós nos curvamos das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, quando a gente cria esse espírito de vítima, de gente coitadinha. Olha só o que a vida fez comigo, padre. Eu não estou nem um pouquinho interessado com o que a vida fez com você. A mim interessa é o que você pode fazer com a vida. É desafio para gigantes? É sim. Mas ninguém nos prometeu que seria fácil. Se a gente quiser ser gente, minha gente, nós precisamos ter coragem, nós precisamos olhar essa vida de frente. Chega de gente fracassada. Chega de gente indisposta para assumir a vida. Eu me assusto com o despreparo humano no mundo de hoje. Eu confesso para vocês, eu me assusto com o despreparo das pessoas. Como nós estamos jogando para cima com tanta facilidade os problemas que são nossos, porque nós queremos uma vida bonitinha, organizada, feliz. Quer moleza? Senta no pudim. Não há possibilidade de virar gente sentado no pudim. É na dureza do chão. Quando você acorda com aquela cara toda amarrotada, que ele está parecendo uma bruxa que caiu da última vassoura, que voou. Meu marido me traiu, padre. Tá certo, ele te traiu. Traições vão acontecer na vida de todo mundo. Quem não foi traído nessa vida? É igual outro dia encontrei, eu achei tão bonitinho.
Eu nem era padre ainda, eu morava em Santa Catarina. Encontrei um senhorzinho, 86 anos. Ele chegou num choro para conversar comigo. Eu era fráter na comunidade em que ele morava. E eu tinha participado há uns meses atrás dos 60 anos de casamento dele. Aquele senhorzinho me abraçou num choro e falou assim: padre, a minha mulher me largou. E eu levei um choque na hora. Meu Deus, será que largou por quê? Prazo de validade, né? Eu pensei, venceu. Aí eu falei: mas seu José, pelo amor de Deus, por que ela largou o senhor? Eu traí. Aí eu olhei para ele assim, fiquei imaginando o que ele poderia ter feito que traiu, né?